Bom, sobre o que eu quero conversar com vocês hoje? Esse é o último encontro da Viva de 2023. Daqui a pouquinho a gente encerra o ano. E eu estava pensando sobre o que eu poderia compartilhar hoje, sobre qual a reflexão que eu poderia oferecer para vocês aqui hoje. E me veio ao coração um livro da Bíblia, que é o livro de Provérbios. Provavelmente vocês já ouviram falar ou conhecem. O livro de Provérbios, ele é um compilado de textos de sabedoria. Ele é um compilado de textos onde a Bíblia apresenta pensamentos, reflexões de sabedoria. E aí, enquanto eu estava pensando nisso, veio ao meu coração a coisa de que a gente precisa investir em sabedoria. Sabedoria não é uma coisa que a gente adquire lendo um livro, por exemplo. Boa parte da sabedoria que a gente tem para a vida, a gente adquire pela experiência, é uma boa fonte de sabedoria, quando a gente se torna aprendiz das experiências que a gente vive, porque a gente pode ignorar todas essas experiências. A gente pode adquirir sabedoria ouvindo uma outra pessoa e concordando com ela de certa maneira, mas sabedoria é uma coisa rara, porque não existe na faculdade, por exemplo, uma matéria sabedoria. Você não chega na rua e compra um pouco de sabedoria para você. Só que sem sabedoria, a vida ela pode ser muito prejudicial. O livro de Provérbios faz vários paralelos o tempo todo dizendo sobre o tolo e sobre o sábio. O tolo é aquele que ignora completamente a sabedoria e o sábio é aquele que pratica a sabedoria. No passado, no tempo bíblico, existia uma compreensão, uma certa ideia de que à medida que você fosse envelhecendo, você iria adquirindo sabedoria. E pasmem, no mundo bíblico, 40 anos de idade já era um ancião, né? Era a idade que a pessoa se tornava, por exemplo, um rabino, um mestre da lei. Então, era essa idade que a pessoa envelhecia, digamos assim, né? Mas, de qualquer modo, a gente sabe que a idade não é a garantia de sabedoria. A pessoa viver o tempo não significa que ela se tornou um sábio ou uma sábia. Então, como que a gente adquire sabedoria? E é sobre isso que eu quero falar. Como que a gente pode adquirir sabedoria e em quais áreas a gente precisa ter sabedoria? A gente pode pensar em várias outras áreas, mas eu destaquei pelo menos algumas aqui. Bom, tem um provérbio africano, antes da gente continuar indo para o texto bíblico, que eu li essa semana e achei muito interessante, que diz assim: para que chegando o fim, a morte nos encontre vivos. Para que chegando o fim, a morte nos encontre vivos. Essa é uma perspectiva legal desse provérbio africano, porque a gente pode chegar ao fim da nossa vida já meio sem vitalidade alguma, meio que morto. Mas se tem uma perspectiva que para nós deve ser importante, é que nós devemos viver até o último dia de nossas vidas. Amar a vida, desejar a vida, gostar de estar vivo, né? Então, a sabedoria é o caminho pelo qual a gente vai construindo o nosso pavimento de vida para que a gente não morra antes do tempo. Isso é sabedoria, né? E eu não tenho dúvidas, de que todos nós aqui desejamos construir uma vida de sabedoria, uma vida que faça sentido, uma vida que, chegando ao final dela, a gente possa olhar para trás e agradecer a Deus por tudo que a gente viveu. Pois bem, eu quero ler com vocês então o texto de Provérbios. Eu vou ler alguns textos enquanto a gente vai conversando aqui, mas o primeiro deles é Provérbios capítulo 2. Será que tem um duende mexendo no som aqui? Vê se aqui dentro dá para abaixar o volume. Talvez seja o som do notebook. Eu abaixo aqui, acho que eu sei, mas... Não, é aqui. Ó. Pronto. Foi. Então vamos lá, vamos ler o texto de Provérbios capítulo 2, versos de 2 a 11, que diz assim: dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos.
Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversos. Eu li até o 12. O livro de Provérbios começa falando sobre sabedoria. E o livro de Provérbios vai apresentar a sabedoria como uma pessoa. Por isso que o livro fala de sabedoria quase que como um ente, uma pessoa real. Uma pessoa com a qual a gente deve se relacionar, uma pessoa com a qual a gente deve buscar entendimento. E no final das contas, sabedoria é realmente uma parte daquilo que Deus nos oferece. Deus é todo sábio e ele oferece um caminho de sabedoria. É interessante também que o livro de Provérbios, ele começa falando textos que são atribuídos a Salomão e também a outros autores bíblicos, né? E é interessante que quando a gente vai lendo esse texto, ele diz o tempo todo, busca a sabedoria, busca a sabedoria, busca a sabedoria, porque ela te dará a vida, busca a sabedoria porque ela te dará entendimento, busca a sabedoria por isso, por aquilo. Então a sabedoria é uma coisa que a Bíblia incentiva muito a gente a buscar. E aí, um outro texto ainda, que é o capítulo 4, versos de 5 a 9, diz assim, olha, adquira a sabedoria e aprenda a ter discernimento. Adquira e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Perceba como ele trata a sabedoria quase que como um ente, como um ser, né? E ela o protegerá, ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der o valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Bom, a gente pode continuar lendo o texto, mas o ponto é o seguinte: quem adquire sabedoria vive uma vida muito melhor. Não tem como você adquirir sabedoria, e adquirir não é só um exercício intelectual, é colocar em prática a sabedoria e ela vai te dar vida, ela vai te honrar, ela vai colocar uma coroa na sua cabeça. Essa é a ideia de que a sabedoria produz. Pois bem, falando de sabedoria, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Eu poderia escolher inúmeros textos para falar de sabedoria, mas eu escolhi 5 pontos que eu acho que são muito importantes para a gente aplicar a sabedoria na nossa vida, no nosso coração, na nossa prática de vida. Em primeiro lugar, a primeira palavra de sabedoria é isso aqui, ó. Resolva os problemas o mais rápido possível. Quem protela em resolver os problemas, o que acontece? Você fica gastando a sua energia naquilo o tempo todo. Quando a gente diz assim, olha, eu tenho um problema diante de mim e eu preciso resolver esse problema, eu devo resolver esse problema, isso nos ajuda a eliminar uma coisa e vai aparecendo problemas ao longo da vida. A grande questão é que se a gente acumula esses problemas, se a gente não resolve essas coisas o quanto antes, isso vai minando a nossa energia. Então, se você tem alguma coisa para fazer, faça o mais rápido possível. A pior coisa na vida é a gente estar diante de uma situação, de um problema, e dizer o seguinte, mas isso não tem a ver comigo, isso não é para agora. Não, não existe isso. Se nós estamos diante de uma situação em que nós somos os responsáveis e precisamos resolver aquilo, faça o quanto antes. Se você protela uma coisa que é um problema, é um desafio, o que acontece na verdade
é que você vai mantendo aquilo e vai virando uma bola de neve. E aí quando você vai tentar resolver, já passou tempo demais. Então resolva o quanto antes, lide com a realidade o quanto antes, e isso vai ajudar você a lidar melhor com a vida. Por exemplo, tem muita gente que termina um relacionamento, ou que perde o emprego, ou que muda a condição financeira, e você pode acrescentar o que quiser aí, e a pessoa demora a aceitar a nova realidade de vida. Na verdade, quanto mais rápido a gente aceita aquela realidade, melhor a gente lida com a realidade. Quanto mais a gente demora, é claro que isso não é só um processo intelectual, um processo interno, emocional, mais rápido a gente consegue manejar aquilo. O texto bíblico diz assim, Provérbios 6,4, ele diz assim, ó, não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. O que ele está dizendo é, você tem um desafio, você tem um problema, resolva o quanto antes. Não protele, não deixe para o dia seguinte, resolva o mais rápido possível. A segunda palavra aqui de sabedoria é vença a preguiça. E preguiça, gente, é uma coisa que todos nós temos que enfrentar. Todos nós temos preguiça. Preguiça nada mais é do que uma tendência à regressão. Falando em termos psicanalíticos, a preguiça é, digamos assim, quando a pessoa ela vai regredindo, de certa maneira. É diferente, e é importante fazer essa diferenciação, preguiça não é a mesma coisa do que escolher ter um momento de lazer e de descanso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando você diz, bom, eu vou tirar esse tempo do meu dia, eu vou tirar esse dia para descansar, para ir para a praia, para fazer outra coisa, para ir para o shopping, para fazer nada. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha consciente e importante de ser feita. Nesse dia eu não vou fazer o meu trabalho, eu vou fazer outra coisa. Que na prática nunca é não fazer nada. A nossa cabeça trabalha o tempo todo, a gente está fazendo coisas o tempo todo. Inclusive, em dias de folga, você pode trabalhar muito mais do que o dia do trabalho em si. Por exemplo, se você pega uma casa para arrumar no dia de folga, tem que arrumar isso, aquilo outro, lavar isso, aquilo outro, você sabe que você vai trabalhar bastante naquele dia. Então, na realidade, a gente trabalha o tempo todo. O que a gente tem que escolher é no que trabalhar. Só que a preguiça, como um dos 7 pecados capitais, né? Tem até a piada que diz que dos 7 pecados capitais a preguiça é o melhor deles porque evita todos os outros pecados, né? O preguiçoso deixa de fazer o resto. Então a preguiça é um problema grave que a gente tem que enfrentar. Então é importante diferenciar a preguiça de uma escolha consciente de fazer um tempo de descanso, de repouso, ou até mesmo durante um dia, por exemplo, você está trabalhando e você sabe o seguinte, esse período de tempo aqui eu vou dedicar para descansar um pouco a cabeça, fazer outra coisa, tomar um café ou tirar uma soneca de 20 minutos e depois eu volto para o trabalho, tudo certo. Isso não é preguiça. A preguiça é quando a gente vai abandonando aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente tem que fazer, né? E aí o texto bíblico, eu coloquei 3 textos aqui, eu poderia colocar 10, 20, porque o livro de Provérbios fala muito sobre preguiça. E aí eu vou ler alguns textos. O primeiro está no capítulo 6, versos do 6 a 11, que diz assim, ó, aprenda com a formiga, preguiçoso. Aprenda com a formiga. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão armado. Esse texto de Provérbios é forte. Porque ele diz que a formiga, ela não tem estado. No fundo, a conversa é que a formiga não tem estado, não tem governante, não tem autoridade, não tem nada. E ela trabalha para garantir o período da dificuldade do inverno, né? Então, o livro de Provérbios apresenta a formiga. O que é formiga?
É um serzinho pequenininho que pode carregar não sei quantas vezes o seu próprio peso. É um ser pequenininho, mas que no trabalho, no conjunto, na coletividade, ela faz coisas extraordinárias. Se vocês já viram aqueles vídeos de solos que tem formiga e tem passagens, e parece que aquele inseto pequenininho é inteligentíssimo. Como eles conseguem se organizar, o caminho que eles fazem. Se tu deixar na sua casa um pouquinho de doce, um pouquinho de açúcar, tu vai ver que eles fazem um caminho certinho, levam tudo seu, e se deixar, tu chega em casa, não tem nem mais cama, porque a formiga vai levar tudo para ela, né? Então a formiga, é um trabalhador incansável, uma trabalhadora incansável. E o texto de Provérbios mostra a formiga pra gente porque ela diz o seguinte, ela não tem estado, ela não tem alguém que está acima dela mandando nela, e ela faz o que tem que ser feito para garantir a sua própria subsistência. E não só isso, ele diz que quem descansa, quem se entrega a essa vida sem trabalho, a pobreza o assaltará e a escassez o atacará como um ladrão armado. Isso aqui é profundamente interessante. É a Bíblia colocando a responsabilidade nas nossas mãos, dizendo que nem tudo cai do céu. Tem gente que fica orando por milagre, mas não trabalha. É um problemaça. Tem gente que faz campanha, igreja, né? Faz campanha, pede milagre, pede para os outros orar, mas tem coisas que Deus diz assim, é você que tem que fazer. É você que tem que realizar. É o que o provérbio está dizendo, olha para a formiga. Olha para a realidade da formiga e você vai ver que ela trabalha muito. Provérbios 10, de 2 a 5, eu coloquei só o verso 4 aqui, diz assim, o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Provavelmente aqui nós não estamos falando de um enriquecimento absoluto, você vai ser bilionário, nada disso. Mas o ponto é que é um fato fatal, que quem abraça a preguiça provavelmente não vai ter nada. A pessoa que começa um curso, não vou fazer mais não. Começa um trabalho, desisti. Começa uma igreja e diz, não vou não. Não tem como, gente. Se a gente abandona os nossos projetos, eles não vão ser concluídos, porque não vai vir ninguém ficar motivando a gente o tempo todo dizendo, faz isso, faz aquilo. Essa motivação tem que vir de dentro para fora. Os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, se não forem bancados por nós, saiba disso, ninguém vai bancar eles pra gente. Existe um único momento na vida que o ser humano tem a permissão de ter preguiça porque alguém vai fazer por ele. Quando é uma criança. Se a criança não fizer, a mãe, o pai vai lá e faz. Certo? Mas na vida adulta, isso não é mais possível. Eu sei que existe uma criança dentro da gente que diz assim, que seria tão bom que alguém viesse e fizesse isso pra mim, mas não tem como. Às vezes eu tô em casa e falo assim, meu Deus, que pia de louça é essa? Quem arrumou essa louça toda? Quem é o culpado por essa pia de louça? E não tem jeito, gente. Se eu não for lá e lavar, porque não é o trabalho da Lidiane, é o meu, lavar a louça, a Lidiane faz outra coisa, certo? Se eu não for lá e lavar essa louça, às vezes ela até lava quando eu tô muito atarefado, né? Mas se eu não for lá e lavar essa louça, ninguém vai fazer isso. O ponto que a Bíblia está dizendo é o seguinte, o preguiçoso, ele empobrece. Saibam que é uma escolha a pessoa que vive em situação de rua dizendo, me dê uma esmola, ela está trabalhando. Existe um esforço, existe um trabalho para aquilo. Existe uma dedicação para aquilo. Por mais duro que seja, a gente tem que olhar para a nossa vida pensando, eu sou responsável por isso aqui. Eu sou responsável pela minha vida, pela minha história. Então, em um outro texto, Provérbios 12, 24, diz que quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. Em outras traduções vai dizer o seguinte, quem trabalha com dedicação chega a ser um nobre, alguém importante, mas o preguiçoso se torna um escravo, né? Não tem jeito. A gente precisa assumir a vida e trabalhar por ela. Então, o segundo conselho bíblico de sabedoria é que nós precisamos vencer a preguiça. Eu lembro que quando eu era criança,
eu tinha uma tendência de começar as coisas e parar no meio do caminho. E aí meu pai brigava comigo dizendo, não, você tem que terminar isso que você começou, você tem que terminar. E ok, aprendi a lição e hoje, quando eu penso em começar uma coisa, eu digo, eu tenho que terminar isso que eu comecei, não posso deixar as coisas no meio do caminho. Por quê? É muito ruim quando a gente começa e não termina. Quando a gente diz que vai fazer e não faz. Por quê? A gente não vê nada concretizado, a gente não tem o trabalho das nossas mãos realizado. Aquilo para o qual a gente olha e diz, caramba, que incrível, fui eu que consegui produzir isso aqui. Quando isso não acontece, a gente se sente assim, tendo desperdiçado a vida, tendo não visto coisas importantes acontecerem, serem construídas. A terceira coisa, melhore a sua comunicação. Essa aqui é uma parte importante. Por mais que sejamos seres falantes, o que a gente fala não é o que o outro entende. O processo de comunicação é o processo mais desafiador do ser humano. Tem um livro no Novo Testamento, livro de Tiago, e Tiago diz que pelas palavras a gente começa uma guerra e pelas palavras a gente termina uma guerra. Da boca procede vida e morte, bênção e maldição. Não se comunicar bem, e eu não estou falando de comunicação, de pregar, de falar bem, eu estou dizendo de se preocupar com o que sai da nossa boca. É nesse sentido que eu estou falando de comunicação. Eu, inclusive, recomendaria para quem gosta de ler um texto sobre comunicação não violenta. Interessantíssimo, acho que vale a pena ser lido. O livro de Provérbios diz assim, lá no capítulo 6, versos 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Olha que interessante. Eu marquei todas as vezes das 7 que o texto de Provérbios fala, que fala da língua. Língua mentirosa, testemunha falsa que diz mentiras, semeia desentendimento entre os irmãos. Das 7, 3 coisas dizem respeito à nossa fala, à nossa maneira de se comunicar, à nossa maneira de falar. Ainda Provérbios 11, 13 diz que o fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Então é muito importante, para que a gente construa uma vida de sabedoria, saber para quem e com quem a gente fala. Não só isso, mas saber também a maneira de se comunicar com as pessoas, né? Então essa terceira coisa, melhore a sua comunicação. É muito ruim quando você está com uma pessoa que a fala dela torna o ambiente ruim, estraga o ambiente, torna o ambiente pesado, né? E isso tem a ver com a comunicação. Por exemplo, você entra numa casa e percebe que o clima está ruim. Fala assim, nossa, o clima está pesado aqui. Não é o móvel que está pesado, não é a lâmpada que ficou ruim. É o clima da comunicação que destrói o ambiente. Uma casa que tem briga o tempo todo destrói o ambiente. Um relacionamento que tem briga o tempo todo destrói o ambiente do relacionamento. Então, as nossas palavras, elas são e devem ser utilizadas com muita sabedoria. Muita sabedoria, né? Por quê? Porque a nossa língua é o nosso instrumento primeiro. É a maneira como a gente se coloca no mundo. A nossa comunicação é o que vai construindo a realidade, vai construindo os relacionamentos. Quando você conhece uma pessoa nova, você pergunta, e aí, tudo bem? E vocês começam a conversar. O que construiu o relacionamento? Não foi a proximidade física. Foi, em primeiro lugar, a troca daquela comunicação que foi feita ali. E quando a gente se comunica bem, é provável que a gente conquiste muitas coisas. Mas uma pessoa que se comunica mal, arruma briga o tempo todo, é uma pessoa difícil de lidar,
ela provavelmente vai viver meio afastada das outras pessoas e ainda dizer, ah, mas ninguém gosta de mim. Por quê? Porque não sabe falar, não sabe se comunicar, né? Bom, essa é a terceira coisa. A quarta coisa é seja generoso. Generosidade, gente, para mim é um princípio fundamental para a vida. Eu sempre tive, digamos assim, uma certa questão com essa palavra generosidade, por incrível que pareça. E aí, por ler, por pensar, por estudar, por refletir bastante sobre isso, até porque a gente fala muito sobre generosidade na igreja e tudo mais, a generosidade é um princípio de vida. E é um princípio que norteia tudo. Vou dar um exemplo. Você está conversando com uma pessoa e só ela fala. E aí quando você vai falar, ela diz, ah, deu meu horário, eu vou embora. Ela não está sendo generosa na relação de amizade com você. Por exemplo, você vai a um restaurante com uma pessoa avarenta e ela fica o tempo todo, mas você vai gastar isso com a comida. Você vai gastar esse dinheiro para comer. Meu Deus, que absurdo, é muito dinheiro. Essa comida vale isso tudo. Ela está o tempo todo pensando no dinheiro. E ela não pensa que o dinheiro é um meio para alguma coisa. Ela sempre coloca o dinheiro como um fim. E o fim é, eu vou ter mais ou menos no final. Quando eu coloco o dinheiro como um fim, eu estou sempre calculando quanto eu vou ter no final. E eu não penso o seguinte, esse dinheiro, ele é um caminho para o meu benefício, para o meu prazer, para a minha vida. Como diz o ditado, quando a gente morre, a gente não leva dinheiro para lugar nenhum. Eu não estou dizendo para a gente viver vida irresponsável. Eu só estou dizendo que o dinheiro, a generosidade são coisas fundamentais para a vida. Nós devemos ser generosos o tempo todo, é um exercício a generosidade. Não é uma coisa que a gente, eu sou muito... Não, é um exercício a generosidade. Como a gente já conversou no encontro de vida, né? O generoso é quem dá de si. A generosidade passa pelo coração, passa pelos sentimentos, passa pela vida da pessoa, né? E aí o texto de Provérbios fala muito sobre generosidade, e lá em Provérbios 11, versos 10 e 11, diz assim, ó, a cidade inteira comemora o sucesso dos justos, todos gritam de alegria quando morrem os perversos. A Bíblia tem um certo jeito de falar as coisas bem interessante, né? Verso 11, a cidade prospera pelos benefícios que os justos trazem, mas as palavras dos perversos a destroem. Não tenham dúvidas, boa parte do que sustenta pessoas que se acham no direito de roubar outras pessoas é um sentimento antigeneroso. É movido por inveja, é movido por ganância. E isso tudo torna o mundo um lugar muito pior, infelizmente. A inveja, por exemplo, é a ideia de que eu fui roubado pelo outro. O invejoso é aquele que se sente roubado. Por exemplo, imagina que você vê uma pessoa fazendo o que você queria fazer e você diz assim, caramba, por que eu não fiz o que essa pessoa está fazendo? Esse sentimento de fundo é inveja. É quando você sente que alguma coisa que era seu, que lhe pertencia, foi roubado por uma outra pessoa. A inveja é um sentimento profundamente antigeneroso. A ganância é um sentimento profundamente antigeneroso. Então, o que o texto bíblico está dizendo aqui é que quando existem pessoas justas que prosperam, isso traz benefício para todo mundo. Ainda um outro texto que está no verso 24 do capítulo 11, diz assim, quem dá com generosidade se torna mais rico. Ó que contraponto interessante. Quem dá com generosidade se torna mais rico. Esse aqui é uma coisa muito interessante. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Gente, isso aqui é muito, muito incrível. Por quê? Porque, de fato, o coração generoso não sente que perdeu quando deu de si. Não sente. O sentimento não é de que, eu estou perdendo, estou sendo esvaziado.
Uma pessoa generosa, ele tem prazer e alegria em fazer isso, né? Mas o mesquinho perde tudo. E aí ele continua dizendo, o generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo da necessidade. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais. É muito ruim você conviver com uma pessoa que diz assim, que ela é uma represa, está tudo retido nela. Ela não é uma pessoa generosa. O generoso pergunta, o que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso... O que você está precisando? Ele pode até dizer, olha, poxa, infelizmente eu não vou conseguir fazer isso agora, mas eu consigo ajudar, assim, um pouquinho disso aqui. Você é uma pessoa generosa. É uma pessoa que faz bem para o mundo. Se o mundo fosse um lugar de pessoas mais generosas, o mundo seria um lugar bem melhor. Não tenham dúvidas. Não achem que a ganância torna o mundo um lugar melhor. Não achem que a avareza torna o mundo um lugar melhor. O que torna o mundo um lugar melhor é a generosidade. É quem doa de si, quem dá de si, né? Então, seja generoso, é um quarto princípio de sabedoria que a Bíblia nos apresenta. E o quinto e último é seja humilde e ande com Deus. Seja humilde. O texto de Provérbios, no capítulo 22, verso 4, diz assim, a humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. A humildade e o temor do Senhor. Por que essas duas coisas são importantes? Tem muita gente que teme a Deus, mas não é humilde. E tem muita gente que é humilde, mas não teme a Deus. O que é o temor a Deus? Talvez você possa pensar que temor é uma coisa meio que assim, quase de medo. Existe até essa compreensão de temor como medo. Mas nós que estamos em Cristo, nós devemos lembrar sempre que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, como diz o apóstolo João, ele joga para fora esse temor. Então, hoje, para mim que estou lendo o texto bíblico a partir de Jesus Cristo, o que é o temor? É eu viver, na verdade, o oposto dele. É eu viver sem medo na presença de Deus. Porque alguém que vive atemorizado, alguém que vive em temor, pode colocar Deus num lugar distante. Respeitar Deus, mas colocá-lo num lugar distante. Mas eu que perdi o temor, no sentido de que eu não tenho mais medo de Deus, eu coloco Deus como meu parceiro de vida. Como alguém que eu posso chamar de pai. Como alguém que eu chamo de Senhor, obviamente, porque ele continua sendo Deus, ele continua sendo distinto de mim, ele não é o meu coleguinha nesse sentido, mas ele também não é alguém que está no trono branco, lá no céu, bem distante de mim, em que eu fico olhando à distância, prestando reverência e culto. Deus é alguém que se colocou na relação comigo. Então, quando eu penso em temor do Senhor hoje, eu penso, na verdade, que esse lugar do temor foi trocado para mim por causa de Cristo por um lugar de amor. O que é um ambiente de amor? É um ambiente onde eu me sinto acolhido, respeitado, amado, compreendido. E não há nada melhor do que viver num ambiente de amor. O ambiente de temor pode até impor respeito, mas o ambiente de amor, ele promove uma coisa que nenhuma outra coisa vai promover, que é a liberdade. Eu me sentir eu mesmo, me sentir inteiro e saber, uau, mesmo sendo inteiro, sendo eu mesmo, eu sou amado, eu sou respeitado aqui, né? E a outra coisa é a humildade. A palavra humilde é aquele que sabe que veio do pó, de rumos, de terra, né? Humilde é aquele que sabe que veio do pó. Eu gosto dessa ideia de humildade porque ela nos lembra sempre de que, apesar da gente andar com Deus, nós somos pó. Nós somos matéria. A nossa vida, infelizmente, passará pela finitude, pela morte, né? E nesse sentido, isso torna o meu coração humilde. Porque eu ando diante de alguém que é eterno, que me oferece vida eterna, que me oferece ressurreição,
mas ainda assim eu sei que ainda eu não estou nessa condição. Isso me torna humilde. Gente, a coisa mais extraordinária da vida é saber que a pessoa mais poderosa desse mundo, me desculpe a expressão, tem dor de barriga. O presidente Putin tem dor de barriga. Se comer alguma coisa ruim, vai fazer mal a ele. É alguém que é acometido das coisas mais triviais que qualquer ser humano pode ser acometido. O que significa dizer que não tem ninguém, no final das contas, que é esse todo-poderoso como a gente pensa e às vezes idealiza. Às vezes a gente pode olhar para uma pessoa e pensar, uau, essa pessoa é incrível, mas é ser humano, é gente. E é gente como qualquer outro ser humano. Por exemplo, eu sou uma pessoa que cresceu ouvindo Michael Jackson e gosto muito, bastante, né? Mas é um ser humano. E morreu do jeito trágico como morreu, porque é ser humano. Então, ser humilde é saber da onde você veio. Você veio do pó da terra. Por mais que habite fôlego de vida em você, essa consciência de que eu sou pó, de que eu sou finito, de que eu não sou eterno, ela é muito importante para a vida. Ela coloca limites para a vida. Ela diz o seguinte, você não pode tudo. Ainda que você, na sua fantasia, crie mundos ideais, irreais, mundos magníficos. Saiba de uma coisa, você tem limites. Você pode pular do 5º andar, mas se você pular, você vai morrer. Provavelmente. Então você tem limites. Você pode querer, por exemplo, fazer uma viagem muito rápida, mas provavelmente se você ficar andando em velocidade muito alta, é capaz que você sofra um acidente. Você tem limite. Por mais dinheiro que você tenha, você tem limite financeiro. Porque a vida nos impõe limites o tempo inteiro, a gente gosta ou não. E isso é um exercício de humildade. Se o exercício de humildade não vem pelas condições externas, ela vem pelo nosso próprio corpo. A gente envelhece, a gente adoece, a gente tem que lidar com a finitude. Quando a gente ganha essa consciência, a gente pensa, eu tenho que ser mais humilde. A humildade é um exercício da consciência. Ela não vem com o tempo. Tanto é que tem velho arrogante. Velho arrogante. A humildade é um exercício da consciência. E qual tipo de consciência nos torna humildes? É quando eu lembro que eu sou pó. Que eu não posso tudo. Que eu tenho limites na vida. Isso me torna humilde. Pacifica o meu coração. E é tão bom saber que a gente tem limites. Pode parecer uma coisa boba, mas é muito bom. Porque dentro dessa limitação, eu sei o que eu posso fazer também. Não é um limite absoluto, eu não estou castrado absolutamente, mas é um limite que diz o seguinte, olha, você pode ir em algumas coisas. Não é um limite onde você não possa fazer nada, não, você pode fazer muitas coisas. O que a humildade nos lembra é só que nós não podemos tudo. Não somos deuses, mas nós podemos tantas coisas. Nós podemos realizar tantas coisas na vida sendo humildes. Tem gente que usa um termo muito ruim, que é associar pobreza à humildade. Essa pessoa é tão humilde. Não, ela é pobre. A gente tem que qualificar as pessoas de maneira correta para dar soluções corretas. Pobreza não é sinônimo de humildade. Assim como a riqueza não é sinônimo de arrogância. Quando a gente pensa a vida só a partir do dinheiro, a gente faz essas coisas. A pessoa é muito humilde. Não, ela é pobre. Agora, se ela é humilde ou não, bom, eu não sei. Se bem que é mais fácil a gente encontrar pessoas pobres que têm um exercício de humildade, porque ela se vê realmente com muitas limitações e ela sabe de maneira muito concreta e muito direta que ela não pode, isso é verdade. Mas, por outro lado, não é uma associação direta. O fato de ser pobre, ela necessariamente é humilde, né? Por outro lado, os ricos têm muita mais dificuldade de se saberem humildes, porque eles podem tantas coisas que eles não conseguem perceber o que eles não podem. Então, o exercício da humildade é fundamental para a vida. Esse é o 5º conselho. Seja humilde e ande com Deus. Por quê? Porque isso traz riqueza, honra e vida longa. Quem não é humilde acha que é super-herói e pode fazer o que quiser. Abre a porta do carro num trânsito, arruma briga com os outros e pode perder a vida. Uma bobeira dessa.
porque faltou humildade. Então, a humildade, como a Bíblia diz, ela precede a honra. A soberba precede a ruína. Então, perceba, Provérbios tem vários paralelos importantes para a gente. Então, recapitulando, o que a gente pode aprender hoje para pensar o próximo ano, né? Primeiro, eu vou voltar aqui para a gente recapitular juntos. Resolva os problemas o mais rápido possível. Esse é o primeiro princípio de sabedoria. Segundo é vença a preguiça. Vença a preguiça. Terceiro é melhore a sua comunicação. Quarto lugar, seja generoso. E por último, seja humilde e ande com Deus. Amém. Amém.